Então, olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a esse evento da Semana D 2020. A Semana D é uma realização da ProDesign do Paraná, Associação das Empresas e Profissionais de Design aqui do estado. Ficamos aqui em Curitiba e também do Centro de Design, do Centro Brasil Design. Esse ano, a Semana D acontece de 5 a 8 de novembro. Temos bastante conteúdo disponível para vocês e que está disponível lá no YouTube da ProDesign e do CBD. E agora, a gente está com uma convidada mais do que especial aqui conosco, a Marina Willer. De início já, de entrada, já quero dar um muito obrigado por ela ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. E a Marina está falando agora para a gente lá de Londres. Ela é designer gráfica e cineasta, foi a primeira parceira mulher do Pentagram London e é responsável pelo design de sistemas de identidades importantes, como a Tate, a Anistia Internacional, South Bank Center, Oxfam, a Battersea, que é o centro de resgate de animais mais respeitado da Grã-Bretanha, e recentemente o Opera Ballet de Flandres e o Rolls-Royce Motor Cars. O primeiro longa-metragem da Marina, Red Trees, estreou no Festival de Cannes de 2017 e foi lançado mundialmente pela Netflix. É uma história pessoal da fuga de sua família da ocupação nazista de Praga para começar uma nova vida no Brasil. A Marina também projetou a exposição de Stanley Kubrick no Design Museum e anteriormente ela conduziu o desenho da exposição Ferrari Under the Skin no mesmo local. Essas duas exposições foram as mais visitadas do museu até hoje. Então, eu tive a honra de ser aluna da Marina na Universidade Federal do Paraná nos anos 90. Outro dia eu falava com uma amiga designer, estava conversando com ela, sobre a importância da didática do professor, sobre os alunos compreenderem o conteúdo que a gente passa para eles. Só que daí a gente começou a falar que é tão importante quanto entender o conteúdo, também é aquela aula que planta algo na gente, que a ficha só vai caindo anos depois, quando a gente se torna profissional e quando a gente já está com maturidade na cabeça para entender essas lições. E eu posso dizer que a aula da Marina era assim para a gente. A gente entendia uma parte e a outra a gente ficava encucado e a gente continuava pensando sobre isso. E para mim até hoje tem ficha que cai, né? E eu começo a pensar assim, cada vez que eu vejo um pacote voando no vento na rua, eu penso nos vídeos que ela nos mostrava, que ela estava montando, da importância da simplicidade, da importância da mensagem e muita coisa que eu levo até hoje na minha carreira de designer. Então, hoje, no Dia do Design, a gente está gravando esse conteúdo com a Marina. A gente agradece muito pelo tempo dela aqui com a gente. E agora eu vou deixar com vocês, com a Marina, com muita felicidade de ter a participação dela nessa nossa Semana D de 2020. Então, Marina, agora é com você aqui. Obrigada. Obrigada, Gisele. Muito querida a introdução. Eu acho que é muito especial esse grupo para mim. Muitos amigos aqui, que a gente tem muita história junto no passado e faz muito próximo da gente. Então, nós estamos aqui em 2020, né? E eu estou falando aqui de casa, porque nós estamos agora na segunda onda de lockdown da Covid aqui em Londres, e está tudo cada vez mais extremo nesse sentido. O mundo está de ponta cabeça, a eleição, a contagem dos votos nos Estados Unidos, tudo isso que está deixando todos nós e vocês muito ansiosos no momento. Mas, enfim, no meio disso tudo, essa é a minha equipe, eu sou sócia da Pentagram, estou aqui em Londres faz uns 20 e poucos anos, eu vim fazer mestrado, daí, depois que fiz o mestrado no Royal College, eu voltei para o Brasil, fiquei alguns anos lá, foi quando eu dei aula para muita gente muito bacana, como a Gisele, e muito especial, e aí acabei voltando e ficando por aqui. Eu sou sócia da Pentagram faz, acho que 8 anos, mais ou menos. Antes disso, eu era diretora de arte de criação da Wolf Olins, que é uma empresa mais, um pouco mais comercial e maior, de branding e tal. A Pentagram é muito mais, é uma empresa que os donos são todos nós somos donos da empresa, é uma empresa de designers mesmo, e com muito foco nisso. Então, cada sócio tem uma equipe pequena, como eu, e a gente é totalmente
ligado, assim, dedicado aos projetos, à criação, à estratégia, ao design, e não tem, assim, muita, como se fala, muito as pessoas fazendo management ou atendimento, é tudo, a gente tem um pouco de apoio, mas é muito mais uma coisa que a gente chama skin in the game mesmo, que a gente mesmo veste a camisa e tem que ir resolvendo os problemas e entendendo os problemas e ter a proximidade com os clientes e as causas que a gente trabalha. Então, aqui eu, quando nasci no Brasil, e lá acho que era em Petrópolis, isso, Teresópolis, eu confundo um com o outro, mas, enfim, eu acho que eu carrego muito do Brasil comigo, as pessoas sempre falam como tem cor no trabalho que a gente faz, e como a gente tem essa coisa que quando a gente vai morar fora, a gente acaba acentuando mais características da nossa identidade, em vez de querer escondê-las. Eu acho que sempre usei em palestras, quando me perguntavam, né, sobre a inspiração e o que estava por trás das coisas, sempre o tema foi muito presente das coisas que são únicas do Brasil e que, nesse caso aqui, por exemplo, não é só a coisa de um design funcional, mas também um design que traga alegria e que tem um certo deslumbre para as pessoas, que não é só uma coisa do sentido mais germânico e pragmático. É claro que as cores do Brasil não dá para tirar, que a gente vê que a maioria dos designers estão sempre se vestem de preto, e os próprios designs muitas vezes as peças são muito cinzas ou pretas e branco, e a gente entende a cor, enquanto brasileiro, muito como uma parte fundamental do design. Isso aqui é uma foto no lugar da onde vem meu marido, que é no norte da Inglaterra, e que é mais ou menos o oposto absoluto de toda a ginga e o deslumbre do Brasil. Então, todas essas coisas, elas vão inspirando o trabalho da gente, e isso eu acho que deve ser a mesma coisa com todos vocês. A gente viaja, a gente observa, a gente coleta, a gente tem sketchbooks com paletas de cores e formas e grids que a gente vai vendo no mundo afora, e que essas inspirações para mim são muito mais importantes do que os livros de design, digamos assim, porque eu acho que a gente às vezes fica meio míope quando a gente olha muito só para o que é tendência de design, o que está sendo feito. Eu acho que o nosso papel também é criar o que seja a nova tendência, ou as coisas, as soluções que são relevantes para os problemas que a gente está tentando endereçar. Então, isso aqui, essas formas, esses grids, para mim foram sempre muito interessantes, e sair por aí sempre coletando, isso ajuda muito, como as pessoas organizam cores, como as paletas se formam, de uma forma espontânea, e eu acho que o espontâneo é uma coisa que a gente traz muito do jeito do Brasil. A luz também, eu acho que quando a gente aprende, esse ano a gente está empacado aqui no inverno, então a gente sente falta literalmente da luz, de ver a sombra, de ver a intensidade da luz, de ver a cor do céu. Assim, as coisas ficam mais plácidas e muito mais calmas e apagadas nesse período do ano, né? E também, assim, sempre me interessa muito, e eu sei que não sou só eu, mas é olhar como as coisas decaem, ou como as coisas espontaneamente aparecem pela cidade, como as pessoas pintam a janela, ou como eles pintam os tapumes, e essas texturas vão formando paletas que a gente vai usando quando vai criar projetos de todos os tipos, e também como coisas que não são do controle da gente, com pedaços que se formam, colagens e coisas que têm layers e layers que vão se desintegrando. E daí também a outra parte que eu sempre falo, que é trabalhar com as crianças. Eu tenho gêmeos, agora eles estão ficando maiorzinhos, mas a gente sempre trabalhou muito com tudo, com reciclado, com todo lugar que a gente vai, a gente coleta coisas, a gente desenha, pinta pedras, e os desenhos que eu encontro nas escolas, que não são nem deles, esse aqui, o René Descartes, que uma das crianças fez, que eu acho maravilhosa a expressão, esses são
retratos que os gêmeos fizeram um do outro, e são coisas que, quando a gente fica adulto, a gente perde essa capacidade de ser tão expressivo. E, de certa forma, a gente vai colecionando essas coisas. Tinha uma época que eu fiz quase um livrinho com a sequência do cabelo deles quando eles acordavam de manhã, que era sempre cada dia mais inesperado do que o outro, e como isso formava quase um storytelling, assim, né? E eu ficava imaginando o que aconteceu nos sonhos para levantar o cabelo desse jeito. Então, tem muitas coisas. E eu acho que o design, às vezes, a gente vê coisas assim, por exemplo, e vê que a pessoa que fez essa placa, esse sign, tem bem claro o que quer comunicar. E quando a gente põe muito design no negócio, às vezes acaba virando um negócio mais ou menos assim. Então, acho que a gente tem muita consciência de como o design também acaba tirando a alegria das experiências, né? E o que eu acho que é muito... Eu escutei até o Kiko Farcas falar sobre isso, que é um grande amigo, que a ideia de estar presente sempre nas coisas, meio como a gente faz quando está fazendo yoga, como está meditando, mas no sentido de observar as coisas em volta da gente e tá assimilando, sem nem notar as cores, os jeitos, as texturas, as composições, as soluções que as coisas ou naturalmente formam, ou que as pessoas acabam criando de forma muito mais espontânea do que a gente, às vezes, com tanta consideração de design. Então, eu faço muito isso, eu uso mais assim no Instagram, essas coisas que eu fico rascunhando, e isso virou um grande hábito que eu fiz muito mais daí para frente, que é o que a gente chama quase de doodle, e a coleção de coisas que vai formando outras coisas que vão se organizando mais. Então, isso é a mesa de um dos meus sócios, o Daniel Weil, que é argentino, e do lado direito o Sascha Loeb, que é alemão. Então, dá para ver bem a diferença do jeito que as pessoas colecionam as coisas e vão processando. E, para mim, os esquetes, o negócio de pintar pedra, isso tudo, cada vez, com o lockdown, tem sido assim uma verdadeira salvação, porque eu acho que todo mundo fica meio louco de ficar só em casa, mesmo que a gente tenha muito trabalho, a gente de vez em quando tem que achar coisas para sair desse mesmo espaço, da claustrofobia, de tentar também. Eu sofro muito de enxaqueca, então eu uso o doodle como uma forma o rascunho, uma forma de quase meditar, assim, porque eu não sou muito paciente para meditar, então é mais fácil. Então, tem tudo que é jeito de coisa. Então, eu acho que quando a gente coleciona todas essas coisas, de alguma forma, é como se a gente tivesse um hard drive onde a gente vai colocando tudo isso, e essas coisas acabam influenciando o trabalho da gente um dia, né? É como um músico que aprende um vocabulário musical e notas e coisas, e um dia ele usa essas combinações que ele vai formando, não é uma coisa que acontece do nada, assim, né? Então, eu lembro que tem uma pessoa, eu não sei quem é, que no Silicon Valley que fala que the main thing is to keep the main thing the main thing. E é uma frase que eu achei interessante, porque quando chega na hora de criar uma peça de design, seja ela produto, seja ela design gráfico, como um cartaz, ou seja, uma identidade, a gente sempre tem que buscar o que é a coisa principal que a gente está querendo comunicar, né? Senão vira uma zona, porque a gente está tentando falar tudo ao mesmo tempo. Então, essa coleção eterna de coisas, para mim, é muito interessante, e cada vez eu curto mais o sketchbook, essas coisas, porque as mudanças do mundo fazem com que a gente tenha que achar novos hobbies, a gente não pode só... A gente vive, especialmente quando vive em cidade grande, né? Eu acho que Curitiba hoje também é uma cidade grande, tem tanta coisa para fazer, e tem tanta exposição para ver, a gente quer sempre ir fazer coisas. Eu acho que a gente está num período muito mais de introspecção e de tentar
aprender a ficar em casa, aprender a achar beleza nas coisas que a gente não estava nem notando. Então, é uma oportunidade, é até um clichê tudo que eu estou falando, porque acho que todo mundo está passando por isso, tem muita gente se descobrindo outras carreiras e profissões, mas eu acho que, como designer, é descobrindo outras coisas que dão alegria para a gente e que também ajudam a gente a ter ideias e métodos. Então, isso foi um projeto que eu fiz alguns anos atrás, que é por aí. Por exemplo, eu sempre tinha o hábito, como muitas pessoas, de tirar foto dos bueiros, e tentar achar um jeito de imprimir direto nos bueiros. E aí, como a Pentagram tem esses papers, que são pequenos livros que a gente produz e dá de presente para as pessoas, a clientes, amigos e tal, os sócios sempre podem propor ideias, e daí, quando as ideias são discutidas entre todos os sócios, eles aprovam e a gente produz e manda para todos os escritórios e tal, e para os amigos. Então, eu propus alguns anos atrás esse, e os livros são pequenos, eles são tamanho A5, e esse, como pelo tema, eu propus que fosse uma coisa bem maior para refletir o tamanho real dessas peças, né? Então, a gente fez como antigamente se fazia nas igrejas, que faziam aquela coisa do ícone, a gente fez isso, imprimiu direto para fazer a arte final, e criou, todos esses são de cor assim fosforescente, e vão formando, a gente criou primeiro os livros, e depois, porque teve super boa recepção, a gente acabou fazendo uma série de cartazes e fez uma exposição. Então, ali tem uma fotinho de uma das meninas da minha equipe, fazendo o processo, e foi muito gostoso, porque é essa sensação de estar fazendo as coisas com a mão, o tactile. Depois a gente fez esse outro projeto também, esse é um outro exemplo de coisas que a gente se diverte, gosta de fazer. Esse workaround é como se fosse a gambiarra, assim. Então, como que as coisas que as pessoas fazem, improvisam, acabam tendo uma vida própria. Então, a gente foi colecionando fotos, algumas são minhas, outras são de pessoas que deram a licença, que a gente achou a foto, tem alguns brasileiros até na coleção aqui, e que as coisas começam a ter uma vida própria também, que é divertido, né? Então, essas coisas, na Pentagram, para nós, é muito importante não só fazer o trabalho de cliente e tal, mas manter esse negócio que parece um pouco como se fosse um college, assim, que a gente faz essas coisas. Claro que, no momento, está tudo meio, a gente está segurando, porque os tempos são difíceis, não dá para ficar se divertindo muito, vamos dizer, né? Então, está todo mundo muito ocupado em tentar manter o emprego de todo mundo e aquilo tudo. Mas esse, por exemplo, o do Jesus é no Brasil, né? E tem alguns que são. Então, tem esse negócio também é a própria gambiarra, né? Quando a pessoa junta uma coisa com a outra e o negócio não encaixa bem, e, enfim, o Brasil tem muita inspiração para esse tipo de coisa, ou quando a coisa, o cara, né, faz de um jeito em vez de fazer do outro, ou a coisa toma vida própria. E é só para mostrar como essas ideias, essas coleções, influenciam o trabalho de verdade. Daí, o projeto da Tate, que vocês já conhecem, já tem 20 anos, e continua ainda a identidade que a gente fez lá, mas a gente começou, eu quando estava no college, eu fiz umas instalações que eram todas feitas de luz, então era um livro que as páginas eram projetadas em grandes folhas de papel, e a luz se mexia, porque eu pus alguns ventiladores na sala que essa instalação estava acontecendo. Então, essa experiência, porque o Royal College tinha isso sempre, e que a Gisele falou de uma forma muito carinhosa, mas que eu gostava de contar um pouco essas histórias para os meus alunos, de que, às vezes, a gente tem que achar soluções de uma forma bem diferente daquilo que é sentar na frente do computador. Então, nesse caso, essa experiência que a gente fez no college, que eu pessoalmente escolhi fazer com esse caminho de projeção e tal, me influenciou quando depois eu fui fazer o projeto da Tate, porque essa coisa da projeção de luz em movimento foi a técnica que eu usei para criar as várias marcas da Tate, que são sempre a mesma fonte da marca, mas
quando ela é em movimento e projetada, ela cada vez tem uma característica um pouco diferente. Então, dessa forma, a gente chegou no que foi a identidade da Tate, e daí, claro, a ideia era relevante porque a gente tinha trabalhado com o cliente um posicionamento que a gente trabalha muito fazendo workshops e tal, para definir o que é especial e único daquela organização no mundo em geral, comparando com o mercado, com outras galerias e tal. E naquele momento, e continua sendo válido, a Tate tinha que democratizar muito, abrir as portas e atingir muito mais gente, e tinha essa ideia de que cada um vê a arte como é do seu jeito. Não é uma coisa autoritária, mas é uma coisa muito flexível e que traz inspirações diferentes e tudo mais. Então, assim, se formou essa identidade que está sempre mudando, mas era uma coisa assim pré-digital, então feita com projeções mesmo. E o interessante é que alguns anos atrás eles quiseram fazer um refresh e a gente daí propôs refazer tudo usando coding e usando a possibilidade de aplicar texturas diferentes para cada uma das galerias e tal. Mas no final eles não quiseram, eles continuam usando essa identidade. A Serpentine também é uma galeria que a gente fez identidade quando eu estava entrando na Pentagram, foi um projeto que eu ganhei, e a Serpentine tem duas galerias, uma de cada lado do que eles chamam o Lago da Serpentine. Então, é como se fosse uma ponte mesmo, que junta as duas, mas também essa ideia da abertura, de que a arte faz você ver coisas novas e literalmente abrir a cabeça e ter uma visão maior. Além do que, como essas duas galerias estão no parque, foi o momento em que eles lançaram a segunda galeria. Existia uma, daí eles lançaram a segunda, com o design da Zaha Hadid, e como as duas são no parque, tem uma coisa do espaço ser muito horizontal também, de valorizar o horizonte. Então, assim se formou a identidade, com essas janelas que abrem, e mais uma vez, uma identidade mais flexível, que eu estou mostrando só um pouquinho de cada um, porque vocês provavelmente conhecem. Esse é um projeto mais recente, foi ano passado, é uma ópera e balé em Flandres, e Flandres, se vocês lembram, aquela região na Bélgica, que é muito única, porque ela fica entre o resto da Bélgica e a Holanda. Então, ela tem toda uma língua mais peculiar, o accent, a pronúncia da língua, eles têm características muito especiais e também uma vida de porto, então muita mistura de culturas. E tinha toda uma complexidade da ópera ter se juntado com o balé, e um achar que o outro é mais importante que o outro, então tinha toda uma coisa assim lógica que a gente tinha que resolver. E além de tudo, eles queriam que a identidade fosse na língua deles, no Flandres, Flemish, né, que a gente fala em inglês, mas que fosse compreensível para o mundo todo. Então, tinha essa dificuldade, porque até a gente tem dificuldade de falar Vlaanderen, que é uma coisa estranha. Então, a gente propôs usar as três letras para criar uma coisa para quem não é de lá poder entender. Então, o cara está em Nova York, sei lá, ele quer achar no Google qual é o ópera balé, e aparece com facilidade, e com também essa ideia da fluidez. Então, as três letras sempre formam como se fosse uma canvas para onde a informação, que é muito mais straightforward, muito mais simples. Opa, isso está fora do lugar. Então, com isso, a gente cria sempre um sistema, e aqui dá para ver como o sistema começa a ser utilizado, que um lado do sistema mais pragmático, que é a tipologia que traz a informação, e o outro é mais fluido. E ele sempre enfatiza, seja o balé ou a ópera, dependendo da apresentação que eles estão divulgando. Então, aqui é balé, no outro é ópera, e assim vai, né? Então, a gente cria todo um sistema, a gente cria um sistema de fotografia, um sistema de cores, coisas que vocês já estão bem acostumados, e com isso, daí eles mesmos começam a criar as publicações deles, as peças de comunicação.
Então, isso foi um trabalho super interessante, porque a gente trabalhou com coreógrafos incríveis, eles têm uns dos melhores coreógrafos do mundo, mais contemporâneos, e justamente por ser uma região que é mais assim, é provocadora, muito interessante. E a gente fez entrevista com todos eles, fizemos workshops para tentar descobrir como que a gente podia juntar o balé com a ópera em uma identidade única, porque até então eles tinham duas identidades e era muita bagunça. Então, com isso, a gente chegou nessa coisa única. Agora, o Battersea já é uma coisa bem mais super democrática, e aí isso eu queria mostrar um pouco, porque essas coisas que eu faço em casa, faço com as crianças, isso são prints, por exemplo, ficam na cabeça da gente. Quando a gente vai fazer identidade, às vezes, num projeto, sem notar esses exercícios que não têm nenhuma função assim é, objetiva, eles influenciam a gente. Então, acho que a brincadeira ela leva muito a soluções, é como se formasse um material que está sempre lá. E no caso do Battersea, eles são a maior charity, como a gente fala, caridade é meio uma NGO para cuidar de animais abandonados. Então, eles são, digamos assim, a mais democrática de todos. Então, a gente fez toda uma fase para entender a diferença, o que é diferente entre eles e as outras organizações, e a gente viu que eles são a única que recebe todo tipo de animal, que nunca abandona nenhum, e as outras são um pouco mais cuidadosas, só escolhem os mais bonitinhos, porque daí é mais fácil de achar uma nova casa para eles. Então, esses exercícios que eu faço com os meninos, de certa forma, influenciaram o que veio a ser a identidade, que é esse sistema aqui, e a ideia que a gente teve que organizar, porque é meio que uma articulação do que eles fazem, é de que é uma charity que está aí para todos os cachorros e gatos que não têm peneira, digamos assim, eles são muito democráticos, mas eles queriam fazer uma coisa que fosse um pouquinho mais especial, não tão fria, que fosse mais humana, então por isso que a gente fez essas manchas e com isso criando diferentes tipos de animais, né, de gatos e cachorros, e desde os mais frufru até, porque todos eles são abandonados, não importa se é o poodle, por exemplo, que é mais chiquezinho, ou o vira-lata, que já, né, não tinha casa de todo mundo. E aí tem todo um sistema tipográfico que é mais simples, porque no final das contas eles são pragmáticos, eles são hospitais de veterinários, eles são muito sérios, então a gente não podia fazer um negócio todo muito soltinho. Então tem esse contraste, aí a gente fez toda a fotografia com os gatos e cachorros, a gente fez toda essa tipologia que a gente está falando, essas pinturas, e aí a gente faz submarcas, assim, eu nem pus todas aqui, mas elas têm que ser ligadas, mas tem um pouco a sua presença própria, né? Para você não acabar tendo que pôr um monte de logo um do lado do outro quando estou fazendo uma campanha, você cria uma coisa que quase já traz a marca do Battersea com ela. Então, isso é uma coisa que existe aqui, que é uma atividade que as pessoas vão correr com os cachorros na lama. E aí a gente criou mais uma fonte que é mais ativa para esse tipo de fundraising, que tem que ser um pouquinho mais engajador, e enfim, e daí tem outras submarcas, mas aí você vê como aquelas coisas de brincadeiras começam a aparecer no próprio trabalho da gente depois, elas refletem. Aí, assim, quando a gente faz design de exposição, a gente faz o design de tudo. Então, faz o design do marketing da exposição, dos filmes, do design dos posters, do espaço, da arquitetura, dos filmes. É super holístico. Então, é muito interessante para mim e quase assustador no começo, assim, porque são tantas dimensões e você tem que ter noção de engenharia, de tecnologia, de som, de luz, de tudo. Mas, enfim, essa foi a segunda que a gente fez pelo Design Museum aqui em Londres, e o Kubrick é, claro, um tema assim apaixonante para todo mundo que é designer ou gosta de imagem e tudo mais. E uma das coisas que a gente começou a fazer é porque eles tinham um curador, mas não tinham muito uma curadoria
estabelecida quando a gente começou a trabalhar. Então, a gente começou a trabalhar junto com eles, a gente foi propondo coisas e tentando achar um ângulo, para não ser só a exposição do Kubrick. Como já teve muitas exposições do Kubrick no mundo, inclusive no Brasil, a gente tinha que tentar ver o que era especial para essa exposição no Design Museum. Então, nesse caso, a gente começou a trabalhar com as características, um pouco, começando com temas quase visuais, para tentar chegar na filosofia e visão de mundo do Kubrick. E, com isso, a gente pegou isso que vocês devem conhecer, que é a coisa da perspectiva do Kubrick, que é sempre central e sempre com simetria. Então, aqui a gente juntou vários filmes e mostrou como eles todos seguem o mesmo grid, a mesma estrutura. E, com isso, a gente começou a propor cartazes e um jeito de entender a exposição também. E aí, a Futura também é uma fonte que era a fonte que ele usava. Então, tem várias coisas assim, a gente não quis reinventar aquilo que já era da escolha também do Kubrick. E aí, o outro tema que a gente começou a olhar, e aquele cartaz não foi aprovado, em geral, essas exposições você tem que apresentar 500 vezes o cartaz e tudo. A gente começou a olhar o tema do xadrez, que também era a paixão dele, antes dele ser diretor, ele ficava na rua em Nova York jogando para ganhar dinheiro. Então, se ele ganhasse o jogo, ele ganhava $1, era uma coisa assim, absurda. E aí a gente vê o tema em quase todos os filmes dele, né? O Hal jogando xadrez com os caras, os astronautas, o piso, enfim, e também cenas dele jogando com Jack Nicholson, ou seja, quem for, no meio da filmagem. Então, era quase uma obsessão. E ele fala nas coisas, a gente daí acaba lendo muito, estudando, que o xadrez era uma forma de manter ele concentrado e focado, porque o diretor tem que pensar em tantas coisas no futuro, na construção do filme, na música, na cena, uma cena com a cena que foi filmada dias atrás, enfim, todos esses aspectos que vocês sabem, a continuidade, a coerência. Então, o xadrez tem esse tipo de jeito de pensar, né? Então, é uma analogia que para ele era importante. Então, a gente começou a propor outras ideias também, usando o xadrez, tanto na navegação da exposição, que você vê aqui ao lado esquerdo, que a gente queria fazer o grid no chão do xadrez, dos quadrados, e o próprio cartaz de comunicação, a gente estava tentando propor também que tivesse essa ideia de peças que se movem. Eles acharam que a gente estava tentando ser muito intelectual, então, para a massa, assim, não ia ser uma coisa que ia ser compreendida, então, infelizmente, também não foi por aí. Mas, enfim, no resultado final, essa virou a entrada da exposição, a gente criou um túnel, que é como aquilo que a gente mostrou para vocês, e a gente fez eu ia mostrar, mas no Zoom o filme nunca funciona muito bem. Mas a gente fez tanto um filme teaser quanto um filme que ficava sendo apresentado aqui na entrada, com cenas do Kubrick, com a música da Odisseia no Espaço, e as cenas, todas elas são com essa entrada para uma perspectiva única. Então, você entrava como se você estivesse entrando na tela de cinema, assim. Então, o começo da exposição era muito interessante. E aí você vê as diferentes cenas aqui no próprio túnel. Então, para não demorar muito, eu não vou mostrar a exposição como um todo, mas dá para ver no site do Design Museum. E para mostrar como a gente faz um pouco de tudo, isso foi a coisa mais imprevisível que aconteceu, que eu fui chamada para a concorrência do Rolls-Royce, do carro, e começou porque a gente tinha feito o programa de artes deles, porque eu faço muito projetos com artes e cultura, aí eles gostaram e acharam que o Rolls-Royce estava com uma cara muito velha, que era coisa para pessoas mais de idade, até porque é muito caro, e que eles queriam, mas que para eles ainda é um ícone do design britânico, e eles queriam reposicionar o Rolls-Royce de uma forma muito mais menos corporativa, digamos assim. Então, a gente começou, eles já tinham criado uma estratégia que, para falar a verdade, não tem muita distinção, assim, mas a gente começou a olhar essa ideia de criar uma marca com os Rolls-Royce que fosse menos sobre a mecânica e a corporação Rolls-Royce e mais sobre
o estilo de vida, o que as pessoas gostam do Rolls-Royce pelo que o Rolls-Royce comunica e pela, enfim, é uma coisa da beleza, a beleza da forma, o silêncio, toda a experiência e lifestyle, como eles falam. Então a gente olhou o monograma e decidiu com eles que seria um absurdo mexer nisso, porque é tão respeitado. A gente achou que, e daí eles descobriram que até legalmente ia ser um problema. Mas aqui vocês veem como a gente recomeçou a olhar a história das tipologias que eles tinham no passado e redesenhar a partir do que existia antes, para chegar numa nova forma de tipologia. Então, a marca, esse é o logo, como a gente, a tipologia que a gente propôs e que foi aprovada depois de 500 apresentações, mas isso é o que eles estavam usando. Então, a gente foi lá na origem do Rolls-Royce e achou uma coisa mais assim avant-garde e tal, e daí a gente redesenhou para os dias de hoje, para ser uma coisa mais aberta, tal, mas tem muito mais a sensação de estilo de vida do que a da esquerda, que tem cara de fábrica, né? Então, a gente voltou lá atrás, que vocês veem aqui. Claro, isso é um pouco antiquado, então a gente modernizou para chegar no que está do lado direito. E daí daqui a gente começou também a redesenhar o que eles chamam, não sei como é que seria em português, mas é Spirit of Ecstasy, essa moça, né, que é a musa, que era amante do fundador da empresa, e, enfim, a gente redesenhou ela porque ela era extremamente complicada, e assim, com isso, ela pode ser usada no mundo digital. Essa é a forma que existia até o mês passado, e essa nova forma que foi lançada agora, que a gente redesenhou. Então, isso também levou 300 apresentações para chegar no negócio aqui, e aí a gente fez a parte que mais me interessa, é o que a gente começou a criar como um pattern mesmo, é como uma coisa assim, quase de seda, que é essa leveza que você tem com... A gente teve a experiência de andar num Rolls Royce para ver como é silencioso, como tem essa imponência, mas é uma coisa muito leve, assim. Então, com isso, a gente pensou como a ideia deles é fazer uma coisa que modernize, que vá para frente. A gente usou o coding para criar esse pattern que vem a partir do design do ícone. Então, isso criou uma coisa muito diferente do que eles tinham até então. E aí a gente deu toda uma plataforma onde qualquer designer trabalhando, ele já recebe o pattern na configuração necessária. Então, as cores, o tamanho e a frequência das linhas, dependendo do tamanho da aplicação, ou se é digital, se é impressa e tudo mais. Então, não tem risco de ficar uma coisa que cada dia aparece de um jeito. E a gente usou cores muito fortes, inclusive vocês viram uma espécie de um rosa-choque, e cores calmas também, porque tem momento para tudo, mas para eles foi um grande passo, e também eu acho que para deixar o negócio menos masculino e ortodoxo, e criar uma coisa muito mais leve e que sirva para todo tipo de público, né? Então, aqui você vê já alguns elementos, começa a ver as cores, a gente trocou que era um douradão, que eles usavam, por uma coisa mais cor de vinho, esqueci, rosé, né? E então a gente começa a apresentar os elementos juntos, eles estão sempre centrados para dar um posicionamento bem, digamos assim, de autoconfiança, aquilo tudo, né? Não é um negócio assim que é muito, que tem muito zigue-zague, ele é muito centrado, muito calmo, e com as cores já, e a gente trocou que era uma cor preta, muito também masculina, por uma cor que é a cor da noite, que a gente chama, assim, que é quase um roxo bem escuro. Então, com isso, a gente criou a identidade, foi lançado em setembro, foi super bem, agora eles estão começando a usar nas telas do carro. A gente tem um filme também bem bacana, eu posso mandar alguns links para a Gisele, se vocês acharem que tem como repartir com as pessoas, mas eu não quis mostrar aqui, porque é tão frustrante no Zoom, às vezes, quando mostra filme. Mas tem um filminho curto que conta bem a história de como a gente trabalhou, e que foi uma coisa meio surreal para mim, assim, brasileira e tudo mais, fazer uma marca. Eu não me interesso muito por carro, fui bem honesta com eles,
Mas, enfim, do ponto de vista do design, foi um desafio super interessante e a gente continua ainda trabalhando com eles. Aqui os detalhes mais da marca. E daí, assim, mais para terminar, eu acho que, como vocês me conhecem, assim, uma coisa que eu sempre, apesar de ter trabalhos de todas as formas, a maioria dos meus projetos ainda são projetos sociais, projetos que são para NGOs ou que são para questões que me interessam, mais políticas, e essa ideia de construir pontes e não construir muros me interessa muito. Na época da eleição do Bolsonaro, a gente usou a plataforma da Pentagon para fazer uma campanha grande do Ele Não, que eu vi que vocês todos também fizeram o que puderam, e a gente fez a eleição também da Hillary, não eu pessoalmente, mas um dos sócios fez, para tentar evitar o Trump entrar no poder. Então, isso tudo faz muito parte também da nossa vida, assim, de tentar, seja a Anistia Internacional, a Oxfam, que é uma charity contra a pobreza, a gente está sempre trabalhando com essas coisas e elas têm uma importância muito grande. E o filme, eu acho que muitos de vocês foram muito queridos e assistiram quando estava nos cinemas no Brasil. Depois ele estava passando, até recentemente, eu nem sei se está mais, mas no Netflix, que é esse filme sobre a história do meu pai. Esses são os meus dois meninos, e é um filme que conta muito, ou celebra essa ideia da abertura e da tolerância, né, versus a intolerância que a gente está vendo no mundo hoje. E eu também posso mandar o trailer, se vocês, para a Gisele, mas eu imagino que já é uma coisa assim que já é conhecida um pouco mais e talvez não tenha mais tanto interesse. Mas é o outro lado, assim, da parte, me interessa muito fazer projetos mais pessoais, que não tenham nenhuma ambição de cliente ou de lucro, são coisas assim que eu acho que quanto mais velha a gente fica, mais a gente tenta encontrar a nossa voz e quais são as coisas que importam. E eu imagino que para vocês também, com esse ano foi um horror, e eu assim, sinto muito pelas pessoas no Brasil terem que aguentar o que estão aguentando, e a gente que tem pais mais idosos e que estão no Brasil expostos da forma com a pandemia e tudo mais, e a natureza, não precisa nem falar porque vocês sabem, mas eu acho que o mundo está num momento assim que é assustador, e a gente tem que tentar se juntar e fazer coisas que também possam inspirar ou trazer alguma esperança. Eu nem sei mais qual é o caminho, mas eu sei que a gente, enfim, que não está fácil para todo mundo, e para quem está no Brasil, a gente tem muito mais preocupação ainda pela situação política. E é isso, eu acho que aqui era o trailer, mas eu não vou passar assim, porque talvez não interesse, mas eu posso mandar para a Gisele alguns links, e daí quem quiser ver pode ver por conta própria. Tá bom? Obrigada. Excelente, obrigada, Marina. Certamente interessa, sim. Se puder, envia os links para a gente, que a gente compartilha com o pessoal todo que está assistindo e que está participando aqui. Muito obrigada por essa exposição, que catálogo, que material, que para a gente aprender tanto com essa experiência, Marina. Você tem mais uns 10 minutos para a gente fazer uma interação? Claro, o Marquinhos já está aí com o dedo para cima. Então, a gente está aqui com acho que 15 pessoas, 15 designers aqui do Paraná, e posso fechar aqui o compartilhamento, Marina? Pode. E daí a gente põe todo mundo aqui na tela. E, pessoal, então, quem gostaria de ser a primeira pergunta é o Menini? Eu que tenho que fechar, né? Peraí. Ou você fechou já? Stop Não share. fechei ainda. Isso, pronto, agora o pessoal aparece. Menini, cadê? Fique à vontade. Bom, Marina, eu tinha umas 250 perguntas para fazer para você, mas como a gente conversou faz uns 2 anos, eu tenho menos. Então, a primeira coisa é o seguinte: concorrência? Que diabo é isso, cara? É o que a gente tem tentado matar aqui no Brasil, de uma maneira geral, assim. É muito ruim, Concorrência remunerada ou não remunerada? Depende, e é uma coisa difícil, a gente também discute isso muito aqui, mas, assim,
a gente não teria trabalho sem concorrência. A coisa é muito competitiva aqui, muito. Então, quase todos esses projetos que eu mostrei foram concorrência. Até as exposições são concorrência. Deixa eu lembrar se tem algum... O Rolls-Royce é uma concorrência super puxada. Aí eles pagam um pouco, às vezes, quando é o Rolls-Royce, por exemplo, eles pagam um pouco, mas tem muitas que não pagam nada. E, assim, é um negócio difícil, aqui todo mundo faz. Eu acho que... Eu não sei como mudar isso, porque ou todos nós decidimos não fazer, ou Eu acho que esse é o caminho, né? Cabia, mas não existe, pelo menos aqui no nosso mundo, não existe uma comunicação assim entre os designers. Assim, a gente tem a AGE, mas não é uma coisa que represente esse tipo de discussão. Ela é muito mais inspiração e uma coisa mais estética do que assim. Então, eu confesso que eu gostaria que não fosse, mas eu não sei como, assim, uma atrás da outra. Só que tem concorrências que são menos, a maioria não é que você tenha que apresentar uma solução criativa, você tem que apresentar o seu trabalho, o portfólio, um ponto de vista sobre o problema. Assim, isso é como eu trataria o seu problema. Eu acho que né, o teu negócio tem que, sei lá, não está expressando o ângulo certo, então a gente tem que investir mais nesse tipo de coisa. Então, em geral, é isso combinado com o teu portfólio que possa um pouco ilustrar o que você está falando. Mas, às vezes, o Rolls-Royce, por exemplo, a gente mostrou esse caminho que está aí, a gente já mostrou na própria concorrência e eles pagaram um pouco, mas é simbólico, assim, dá para você usar para contratar o coder, por exemplo, né, para fazer alguma coisa assim, o freelancer. É porque quando você põe dinheiro na concorrência, né, das horas, porque a gente tem de horas, você tira dinheiro dos outros clientes, né? Que você está tirando horas dos outros clientes. É sempre isso que a gente pensa aqui. Eu não discordo, mas eu não sei como a gente... Como resolver. Uma ginástica louca aqui para... Eu acho que é diferente também, eu vou te dizer que os nossos sócios em Nova York não têm que fazer tanta concorrência como a gente. Acho que aqui virou prática, e até porque tem muito designer, e tem muito designer bom também. Tem muito designer ruim, mas tem muita coisa boa, assim. Então, é uma luta. Não é assim tão... não é assim tão... A Laila e uma outra coisa aqui, só um minutinho, só deixa eu fazer uma segunda perguntinha aqui. A Paula Scher fala que ela levou 15 minutos para criar a marca do Citibank e levou 1 ano para aprovar. Pô, tem isso aí também? Quer dizer, a gente fica brigando para aprovar um troço que está perfeito já. É verdade, se bem que eu acho que ela fala isso um pouco como provocação, porque é verdade, mas, em geral, para chegar na solução, tem toda uma parte assim mais estratégica, tem a tua experiência. Ela também fala isso, que eu te levei 50 anos de experiência para chegar naquilo lá, né? Eu acho que o Citibank é uma coisa assim, que nem ela tem super orgulho, assim, comparando com as belezas das coisas que ela faz, né? Sim, é meio negócio mais corporativo, mas eu acho que sempre, quando a gente está fazendo, por exemplo, a gente está trabalhando com o New Bank no Brasil, a gente gastou, sei lá, 6 meses para tentar chegar num posicionamento antes de fazer o design, né? Então, e aí, às vezes, o design leva 2 minutos mesmo, porque só tem que ser uma coisa que expresse aquilo, mas o que é que está faltando para, né, esse tipo de coisa que é o mais complicado, né? Que é o que leva tempo, eu acho. Que é o branding, a aprovação. E é o branding, mas também é a aprovação, é os sindicato das pessoas que, né, às vezes todo mundo tem 500 clientes, né, não é um só. Isso prejudica o trabalho também. É uma coisa assim, eu acho que é uma arte conseguir navegar essa coisa e sair com uma coisa boa no final. Assim, muitas vezes o negócio vai perdendo, você não sabe mais o que é que você está fazendo, vira um Frankenstein. Sai meia boca, né? Sai meia boca. Em todo mundo acontece isso. Que bom. Isso dá um alento no coração.
Vou passar agora para a Laila, Marina. A Laila é nossa representante do interior do estado. A gente está em uma jornada aqui de tentar trazer mais pessoas do Paraná inteiro, né? Então, a gente está contando com a Laila, super designer lá do interior do estado, para trazer e para agilizar a participação das pessoas do Paraná inteiro na ProDesign. Laila, diga. Muito obrigada. Eu assisti você pela primeira vez em 2015 no Age Open em São Paulo e eu nunca esqueci aquela imagem do cabelo dos seus filhos. Aquilo me marcou e toda vez que eu vou fazer alguma coisa eu penso nessa questão do caos, né? E foi muito legal ouvir você falar sobre isso e ver isso se desmembrando em outros projetos de outras formas também. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou ali no projeto do Kubrick que uma das opções que vocês apresentaram, eles disseram que era um intelectual demais, né? Porque vocês justamente fizeram toda uma pesquisa para entender uma lógica por trás do trabalho que não estava visível e tentar traduzir isso de algum jeito. Esse dilema entre essa busca assim, de algo super profundo, algo que não está na superfície, que está ali, mas que não é qualquer pessoa que vê no projeto, e daí você trazer isso para o projeto de design. E, por outro lado, você tentar trazer algo que seja popular, que a maioria das pessoas também consiga ver numa primeira batida de olho. Como que você lida com esse dilema? Assim, você prefere buscar o que é profundo, independente de talvez não ser o que vai ter o entendimento popular num primeiro momento, ou você acha que isso é importante? Como que você lida isso com os seus projetos? Eu acho que a gente sempre tem que entender o tema e o problema, seja para o negócio dos cachorros lá, ou para o Kubrick, por exemplo, né? Então, acho que tem que sempre ter um estudo do que é que a gente está buscando, do contexto, da concorrência, ou da história da organização, e às vezes, eu acho que a resposta é muito mais abstrata e, às vezes, ela tem que ser super direta. Então, a questão é quem é o público e como que esse público vai absorver, né? Então, no caso do Kubrick, eu ainda acredito que aqueles 2 primeiros caminhos de cartazes, por exemplo, teriam tido efeito, mas eles têm tanto medo da pessoa no metrô, ver o cartaz e imediatamente dizer, eu quero ver essa exposição para virar uma coisa de impacto, que eles acabam quase ditando o que tipo, faz pesquisa e acabam ditando. Então, mas na exposição em si, a gente não teve que abrir mão de nada, assim, foi mesmo na parte de marketing, mas a gente fez filmes que eram bem engraçados, que a gente usou, ou mesmo com o material dele. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que estudar as coisas mais a fundo, no meu caso, eu acho. Não é o caso dos 2 minutos, apesar que, às vezes, a gente está conversando com o cliente, eu acho que acontece com todos vocês, e já começa a ver a solução. Isso é muito frequente, né? Mas aí a gente tem que sempre estudar para ver se isso vai fazer sentido, vai fazer a diferença, vai funcionar. E aí é muito de entender o contexto e o público, para quem que a gente está falando. Não adianta, mesmo a Tate, o objetivo era deixar a Tate menos intelectual, então a gente fez um negócio assim que era mais moderno, mais inspirado na luz, no neon, coisas da rua, menos negócio assim muito chique, né? Porque eles tinham uma percepção de que eles eram meio acadêmicos, assim. Então, a gente deixou eles mais, assim, não populares, mas acessíveis. Então, sempre tem que ver o que a gente está tentando, qual é o objetivo do projeto e voltar lá atrás porque a gente gosta de fazer umas coisas mais, às vezes, né, incríveis e difíceis e não sei o quê, mas se ela não cumprir o seu papel, não tem muito sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que achar esse ponto, sempre. Anda? O que eu queria perguntar, Marina, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, em suas entrevistas, quando eu tive a oportunidade de ouvi-la, e mesmo, né, há tempos atrás, quando você estava na universidade lecionando, que tem um dado que é muito fundamental, que aqui na sua apresentação de hoje, você mencionou a questão de estar presente, que eu acho que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com a sensibilidade do mundo ao redor, assim, e você sempre menciona
um lado seu engajado, né? E como isso é fundamental na maneira como você se descreve. Você agora, nesse momento, falou que alguma coisa que tem a ver com a maturidade, na busca de significado, mas acho que tem a ver com a busca do significado do design de maneira geral, da comunicação, da importância disso no nosso cotidiano, de todos nós. E eu queria saber se é uma questão para você conciliar isso, esse lado criativo, né? Porque eu diria para os meus alunos que, olha, não é pela maturidade, porque para os meus alunos não é bem essa abordagem. Eu vou falar, olha, pela juventude, pela urgência das questões ao seu redor, como que você traz isso para o design e como isso pode ser alguma coisa que vai ser importante, inclusive, para as criações fora dela, né? Externas a ela. Então, essa ideia de conciliar um pouco essa posição muito clara sua, e sempre que eu vejo, em toda entrevista se fala isso, eu acho isso muito bacana e muito inspirador. Eu diria que é inspirador para jovens e eu tenho certeza que foi inspirador para nós também, não tão jovens. Então, obrigada. Eu acho, assim, que a gente vem mais ou menos, né? Estou olhando para o Naldo, uma geração assim, aonde a gente ainda tinha a sensação de poder resolver as coisas e a gente militou muito, a gente acampava na biblioteca, a gente fazia essas coisas, né? Então a gente tinha essa ambição e essa ambição não foi embora, eu acho, mas o mundo é muito mais complexo, como a gente sabe hoje, né? A gente vive numa crise da verdade e tudo, isso não é desculpa, eu acho só que assim, e quando a gente entra na profissão da gente, a gente navega num mundo de contradições, e aí cada um de nós faz as escolhas. Para mim, a Rolls-Royce foi uma escolha difícil, mas uma que eu senti que se eu virasse as costas, a Pentagram nunca ia me perdoar, porque era uma coisa que era uma oportunidade, do ponto de vista do design britânico, muito importante e tal. Então, eu não vou dizer que eu tenho a resposta para nada, mas um tema que eu me preocupo muito, que me fez fazer o longa, de que eu tenho muitas conversas com os meninos, as minhas crianças. Eu acho que as próximas gerações vão vir melhores do que os milênios, eles são mais preocupados, porque o mundo está numa situação tão crítica que não tem muita opção mesmo, do que essas gerações têm que se preocupar como é que elas vão, né? Enfim, o que nós vamos fazer, porque desse jeito não está dando. Então, eu acho que a gente parece numa sensação meio de fim de mundo, mas eu espero que comece a ter uma virada. A gente sabe que tem esses ciclos e ao mesmo tempo eu procuro não julgar muitas pessoas, porque eu sinto que a resposta não é fácil, mas eu acho que é importante cada um de nós achar as coisas que para nós tem valor, importância e significado. E assim, para mim dá muita alegria quando eu faço projetos como a Anistia. Eu fiz muitos para câncer, para três charges para câncer, e aí agora a gente está com mais duas que é para pessoas que não têm casa ou com depressão, então a gente está trabalhando com esses. Sempre tem esses projetos acontecendo, e eu sinto que com eles eu conecto de uma forma muito mais verdadeira do que com outros, né? Mas, assim, o que eu procuro é só não... Assim, tem um limite para cada um de nós. Tem coisas... O Rolls-Royce foi um pouco limite, porque também é carro, eu não sou grande fã, apesar que os carros estão virando elétricos, tem tudo isso, mas se fosse óleo, por exemplo, eu sempre digo que não para coisas desse tipo. Eu acho que cada um de nós tem o seu compasso, assim, e toma essas decisões, mas eu acho que o mundo está mais complicado, infelizmente. Tantas coisas que a gente sonhou não aconteceram, né? Que a gente tentou mudar, mas não quer dizer que a gente tenha que se acomodar. Eu acho que a gente tem que buscar o que é que importa para cada um de nós, e no momento de agora, assim, essa questão da intolerância, do racismo, incomoda muito, né? Ver aqui na Europa, Inglaterra, como o Brexit, são coisas assim, são extremamente negativas, assim, e a gente poder fazer coisas que sejam antítese disso, para mim, importa muito. Marina, a gente tem mais uma pergunta do Nau e do Joaquim, e daí a gente fecha, pode ser? Tá, perfeito. Oi, Mar. Oi, Nau, querido, Oba. Abraço. Saudade. Saudade. Que bom estar aqui junto com vocês aí. Amigão. Obrigado
ProDesign e Centro Brasil pela oportunidade. Mas, para ser bem curto aqui, eu me lembro de numa das conversas, você fazia uma interação com as escolas, chamavam os alunos meio que para oxigenar a criatividade. Eu sei que você está com os teus filhos, está usando de laboratório aí, mas você está conseguindo fazer essa interação com as escolas, trazendo os alunos, que eu acho que o engajamento acontece também com a convivência, né? Acho que essa prática você está conseguindo fazer ainda? Eu fiquei bem curioso. A gente tem um pouco de tudo. Eu tenho feito muito esse tipo de coisa que eu estou fazendo com vocês, com as escolas. Eu fazia com escolas de criança também, agora está mais difícil, porque tem que ser ao vivo e tal. Mas esse tipo de coisa, sim, está acontecendo muito, e a gente sempre tem... É quase um convênio informal com algumas universidades, que são as que eu acho mais legais aqui, onde a gente ajuda, e daí a gente traz estagiários. A gente está numa conversa, assim, agora um pouco mais profunda sobre isso, porque a verdade é que acho que todo mundo, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a questão do racismo, está pensando como que a gente pode mudar o sistema mesmo, né? Porque a presença de pessoas que não são brancas no mundo de design é quase nula, né? Então, não é só procurar empregar a pessoa, é tentar ver como que a gente vai poder ter programas de monitoria com escolas mais desprivilegiadas. Então, isso a gente está tentando buscar um jeito, é uma coisa que virou uma discussão central na Pentagram, porque não é só eu, e é uma coisa que é mais do que só trazer uma pessoa universitária, é dar mais oportunidade, talvez até desde a escola primária, para que pessoas que não têm acesso a... Sim, porque eu vejo os meninos, por exemplo, que têm muito privilégio, porque eles são uma escola bacana, super criativa, durante a pandemia, a gente ficou fazendo coisas com eles, a maioria das crianças fica jogado no celular, né? Então, começa a aparecer uma discrepância muito grande entre aqueles que têm um pouco mais de orientação, ou os pais podem dar um pouquinho ou tem uma família, ou aqueles que ficam, no total, estão perdendo essa oportunidade de crescer, né? Porque... assim, está todo mundo tentando sobreviver e tal, e às vezes não tem condição financeira ou emocional de dar para as novas gerações mais apoio. Então, a gente está discutindo como tentar criar mais esse vínculo, mas fora isso, com certeza, assim, eu acho que todas as equipes na Pentagram sempre estão trazendo estagiários, a gente vai nas escolas, a gente faz exercícios, mas agora está acontecendo tudo assim, né, no Zoom, que é meio limitado, mas, enfim, é o que a gente pode fazer. Por um lado, criam oportunidades como essa que da gente está conversando aqui, que é tudo mais normal, né? A gente poder... Quando a Gisele me convidou, acho que ano passado, me convidaram para ir até Curitiba dar uma palestra, e é tão difícil ter o tempo, a passagem, enfim, você precisa quase uma semana, né, para ir, para voltar, e daí com tudo que está acontecendo é muito mais complicado, enquanto que a gente fazer esse tipo de conversa é muito mais fácil. Então, a gente tem que, pelo menos, pensar no lado positivo, assim, que a gente está mais agora pertinho, mais habituado a conectar. E eu sempre... Com a Romi, por exemplo, que é da nossa geração lá, ela sempre, de vez em quando, entra em contato, pede alguma palpite, a gente procura, assim, não deixar que a distância quebre todos esses vínculos, né? Então, acho que é uma oportunidade para pensar nisso também, poder se reunir um pouco mais com as pessoas que são bacanas, assim. E em São Paulo, por exemplo, o Kiko sempre foi, e a Carla, grandes amigos do Kiko Farcas, que também tem um papel no design brasileiro muito importante e que é bom essa troca, assim, essa conversa é muito gostosa, assim, muito inspiradora. Obrigado, Amanda. Joaquim, vamos fechar? Vamos sim, que honra. Como o menino disse, Marina, dá para te ouvir por horas. Realmente, que oportunidade. Obrigado pelo design, obrigado a todo mundo. Como vários aqui, Marina, eu sou professor universitário, aí há uns 20 anos. Vou fazer uma pergunta, é difícil esquecer que a gente é professor universitário, porque a gente tem que
A gente acaba só pensando nos alunos, principalmente eu que não tenho filho. E a pergunta eu vou fazer um pouco básica, mas é muito valiosa para mim, que é sobre referências. Para facilitar, eu vou até organizar em 3 momentos. Assim. Eu, no começo de carreira, cara, olhava muito para Paul Rand, Newton Glasser, eram pessoas assim de fora, digamos assim. Quem eram tuas referências no começo? Depois, no meio, quando tua carreira começou a engrenar. Eu vou até fazer uma referência que é válida ao menino, acho que eu nunca falei isso para ele, mas quando eu comecei a trabalhar, do nada, eu cruzei com alguns trabalhos do menino e falei, cara, esse cara é bom. E eu descobri que ele estava a 5 quadras da minha casa. Né? Fui até lá para conhecer ele, descobri que era mal-humorado, chato e rabugento. Mas, enfim, mas você é uma pessoa que, quando fui para o British Council, Design Council, eu comecei a seguir. Então, quem são suas referências? Você teve referências assim, de meio de carreira mais maduro? E, por fim, você tem algum herói na nossa área? Eu tenho algum, assim, eu sou muito Miran. Para mim, o Miran é o cara. É chato, é rabugento, conheço, mas ele é o cara. Você tem algum herói teu assim? Eu acho que tem tantas pessoas, né? O Miran, quando eu era pequena, eu ia dizer, quando eu decidi fazer design, o Miran era uma referência também. Agora eu só não estou acompanhando mais, mas a Paula Scher, que hoje é minha sócia, eu acho muitas pessoas, até o Sasha Loeb, que eu trouxe como sócio para a Pentagram, é uma pessoa que também é meio mal-humorada e tudo, mas que eu acho o trabalho assim, exemplar. Nossa, não acaba assim a lista de pessoas. E eu acho que muitas das inspirações também estão em outras áreas, como cinema, artes plásticas, tudo, né? Mas eu, assim, no começo eu lembro muito assim de alguns, um pouco da própria Pentagram, do Partners, que era uma agência que hoje em dia não me chama mais atenção, mas antigamente, quando eu estava decidindo fazer design, tinha uma importância muito grande. Eu acho que vai mudando, isso é uma coisa interessante, porque eu gostava também, porque da nossa geração, assim, gostava muito do trabalho do Neville Brody, e agora que a gente é próximo e conhece bem, a gente vai vendo como as referências também já não fazem mais sentido, ou as pessoas não, né? E você, às vezes, como é que fala, assim, mistifica alguns desses, e daí, quando você vai conhecer melhor, você já nem gosta tanto do trabalho, algumas vezes. Então, tem coisas que mudam, mas outras que ficam. E eu acho que o Miran, eu não sei, tem alguma coisa muito única, né? Daquela época, da ideia é o artista gráfico mesmo, né? Que é muito bonito no que ele fazia, assim, eu não faço ideia o que ele está fazendo hoje, mas naquela época era muito isso, alguns clássicos do design inglês, e também tinha aquela loucura do Guto Lacaz, que hoje em dia a gente conhece e acha ele uma pessoa tão especial, que é um jeito de pensar muito diferente, né? E outros como Alan Fletcher, que eu não tive a sorte de ser sócia, eu entrei quando ele já tinha falecido, assim, né? Mas, assim, eu me sinto até hoje muito privilegiada de ter tido a sorte de, enfim, que as coisas, meio assim, como as coisas vão se alinhando e você está lá, e as oportunidades, eu acho que pode acontecer com pessoas diferentes, mas eu ainda aprecio muito quando eu sou muito amiga da Paula, por exemplo, e eu não perdi a admiração pela proximidade que a gente tem, assim, eu acho, e nem todos os sócios da Pentagrama, eles são muito diferentes, assim, então tem alguns que são mais referência e outros menos, mas assim, tem vários ali que isso ajuda muito a gente. Quando eu fui no Royal College, quem era a minha orientadora, que é a Margaret Calvert, foi uma referência muito importante também, que hoje está fazendo a exposição no Design Museum. Então, eu acho que é uma coleção assim de pessoas. E o Brasil, o Kiko, o Rico Lin, são pessoas também que, num contexto mais diferente, também sempre foram especiais, e muito individuais, assim, que eu gosto muito de observar. E a arquitetura brasileira me interessa muito, acho que tem uma coisa, o modernismo ter tomado um caminho todo próprio, então, enfim, o negócio vai embora, assim. Muito obrigada, Marina, a gente só tem muito a agradecer o seu tempo aqui. Hoje é dia do design aqui no Brasil. Hoje é o nascimento, né? O nascimento na época do Aloysio Magalhães, que no caso, então, é uma referência enorme no Brasil também. Então, parabéns a todos nós aqui.
Parabéns pela gente seguir com o design como bandeira e como trabalhando o setor, tentando proteger um pouquinho as empresas que a gente tem aqui e destacar os grandes nomes que a gente tem, né? A gente tem o maior orgulho dos designers que a gente tem aqui no Paraná, que a gente tem pessoas maravilhosas. Então, a gente tem que destacar mesmo, porque até foi ótimo que o Joaquim fez essa pergunta, porque às vezes a nossa referência está aqui do lado e a gente não acaba esquecendo de visitar. Embora tenha aquela não encontre o seu ídolo, né? Porque, como você falou. E você sabe que o meu irmão, que é arquiteto, ele me lembrou outro dia como o Ivens foi uma influência para todos nós. Assim, eu fiquei muito triste, eu tenho certeza que vocês também, e o Silvio não está aí, por exemplo, mas também são pessoas que eu sempre, vocês, assim, para mim, ainda são uma comunidade que tem muito carinho e que são referência. E o Ivens foi, assim, quando a gente ainda era estudante na escola, antes da universidade, quando você está começando a aprender a desenhar, que é uma coisa, eu acho que para muitos de nós, ele fez parte, assim, com toda a loucura que ele tinha e tudo aquilo. E foi muito triste dizer adeus para o Ivens, né? Eu acho que foi um momento que eu imagino que unificou todo mundo, de certa forma, assim. E a gente lembra como, nossa, a vida passa tão rápido e o momento parece que era outro dia, a gente estava junto ali e tomando cerveja e tal. Então, eu acho que o importante é nunca esquecer essas coisas. Não, totalmente, Marina. Ele realmente ele unificou porque ele provocava muito, né? Eu lembro dele falando para um aluno que estava quieto na sala, perguntando: você, como que é teu nome? Você está fazendo alguma coisa? Você vai passar sem ser notado na vida, porque você não está fazendo nada. Você agite. Então, assim, era uma provocação, né? Ele voltou de São Paulo um dia dizendo: olha, eu trouxe o design para Curitiba, agora vocês se virem para arrumar. Tá bom, daí pronto. Saiu um design em Curitiba. Ótimo. Então, essa era a potência do Ivens, né? De agitar, colocar a gente na berlinda e a gente tinha que fazer. E ótimo, é isso que une, na verdade, o setor, que une os profissionais, porque a gente precisa de coisas assim para a gente acabar se reunindo, né? É verdade. E eu mando para você os links depois, se você quiser usar, assistir, daí eu mando para você, Gisele. Tá bom? Ótimo. Por favor, Marina. Muito, muito carinho para todo mundo. Tudo de Marina, bom. deixa eu fazer em público aqui. Obrigado pelo texto na Grafios. Ai, querido, imagina, uma honra, com certeza. Fiquei muito feliz. Obrigada pela revista. Tudo de bom, gente. Obrigada. Então, a Semana D segue, tá? Então, hoje é dia 5, Feliz Dia do Design, amanhã é dia 6, quando a gente vai publicar essa gravação, e a Semana D segue até o domingo, dia 8, tá bom? No YouTube. Se você quiser, manda o negócio, eu posso publicar também no Instagram e tal, se você quiser me mandar, tá? Muito beijos. Muito obrigada, gente. Tchau.